Amém? Quem está pronto para receber a palavra de Deus? Então pegue a sua Bíblia aí. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra. Na verdade é apenas uma parte de um versículo que eu quero compartilhar. É Isaías capítulo 61, por favor. Isaías capítulo 61. Aleluia. Quem já achou, diga amém. Eu vou ler na versão na NVI, mas você pode nos acompanhar, qualquer coisa, se alguém não tiver, você pode olhar aqui na tela também. Olha o que a palavra nos diz. Isaías 61, versículo 8, parte B. A segunda parte apenas diz assim: em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Vou repetir. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Você pode dizer amém pela palavra? Muito bem, queridos, o tema da nossa palavra de hoje é uma aliança eterna. Vamos falar um pouco sobre isso, é um assunto tão precioso, tão lindo, que nós vemos na palavra de Deus. E eu quero que você caminhe um pouco comigo em cima desse tema e deste assunto, que é um assunto tão rico. E a minha oração é que o Espírito Santo possa, de uma forma muito especial e com muita graça, possa estar cooperando comigo, para que a palavra seja ministrada, compartilhada e ela possa cair em boa terra nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Quem se considera como uma boa terra da parte do Senhor aí? Amém? Glória a Deus. Então preste atenção aqui, por favor. Queridos, a gente precisa fazer uma diferença aqui. Qual diferença? A gente perceber a diferença que existe naquilo que é aliança e o que não é aliança. Tá? Por que eu estou lhe falando isso? Porque é muito fácil a gente descobrir o que não é aliança e o que seria de fato uma aliança. Nós vemos que aliança não é um pacto de obras. Ela é por que ela não é um pacto de obras? É pela simples razão de que se trata de uma aliança eterna. Ok? É uma aliança que ela não tem fim. Por essa razão, o pacto de obras não pode ser chamado de pacto eterno ou aliança eterna. Ok? Em qualquer sentido, isso não é possível a gente chamar que seria um pacto eterno quando se trata de um pacto apenas de obras. Não será eterno. Foi feito, pegue isso aqui, foi feito pela primeira vez com quem? Lá no Jardim do Éden, com Adão. Ele teve um início, mas na medida em que a coisa caminhou, logo esse pacto ele foi quebrado. Ele não teve duração, ele foi quebrado lá no Jardim do Éden através de Adão. Por isso ele não pode suportar um título perdão a palavra aqui, ele não pode suportar um título de perpétuo, ou seja, que não vai ter um fim. O texto que nós lemos, apenas um versículo de Isaías 61, versículo 8. O texto nos fala de uma aliança eterna e não de um pacto de obras. Deus fez uma aliança, em primeiro lugar, com toda a humanidade nos seguintes termos. Qual foi a aliança que Deus fez, de um modo geral, com toda a humanidade, usando esses termos aqui? Foram esses aqui, olha. Se você, ó homem, for obediente, você viverá e será feliz. Mas se você for desobediente, você perecerá. Então a aliança que Deus fez, você sabe, você que conhece o texto de Gênesis, você sabe que Deus colocou o homem no Jardim do Éden e lhe deu um mandamento. Adão, de toda a árvore do jardim tu comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente tu morrerás. Então, foi nesses termos aqui que Deus estabeleceu uma aliança com o homem. Era um pacto em obras. Se você, ó homem, for obediente, você viverá e será feliz. Mas se você for desobediente, você perecerá. Esse pacto, ele foi feito com todos nós na pessoa do nosso representante, o primeiro homem, na pessoa de Adão. Foi com ele que foi feito esse pacto. Mas, na medida em que ele foi quebrado, esse pacto com Deus, você e eu,
todos nós caímos e fomos considerados, a partir de então, como os herdeiros da ira, como os herdeiros do pecado, tão propenso a todo mal e sujeitos a todas as misérias que a gente possa imaginar que existiram a partir da queda do homem. Tudo aquilo que veio junto, sabe, infelizmente nós fomos inseridos nisso. Às vezes a gente até julga como uma coisa injusta. Meu Deus, eu não tinha nem nascido e eu já nasci sendo herdeiro, né? Parece uma coisa injusta. Mas a Bíblia diz que Deus, de um só homem, Ele fez toda a raça humana. E a partir dele, todos os que nasceram, poderiam nascer debaixo da bênção ou debaixo da maldição. Porque Deus condicionou isso na pessoa de Adão. E isso, infelizmente, foi o que aconteceu. Mas quando nós nos voltamos aqui, pegando esse raciocínio, nos voltando para o texto inicial, o texto diz o seguinte: Deus disse: em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Agora pense comigo, por que o Senhor diz em minha fidelidade e não na vossa fidelidade? Reflita comigo sobre isso. Por que o Senhor diz, em minha, Deus falando, em minha fidelidade eu os recompensarei e farei com eles uma aliança eterna? Por que Deus ele traz para si essa responsabilidade? Eu quero ler com você alguns textos aqui que nos dão um entendimento do porquê de Deus trazer para si a responsabilidade de fazer uma aliança eterna. Não baseado na nossa fidelidade, e sim na fidelidade dele. Olha o texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículo de 27 a 29. O texto nos diz assim. Isso aqui é o povo falando para Moisés. O povo disse assim: chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus. E olha o que o povo disse: e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, Moisés já falando com o povo, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. O que o povo está jurando aqui? Jurando fidelidade. Moisés vai lá, ouve tudo que o Senhor tem para falar, depois você vem, nos transmite a palavra e nós iremos obedecer em tudo. Aí o Senhor diz para Moisés: olha, eu ouvi tudo que o povo falou para ti. Aí Deus diz: quem dera que eles tivessem tal coração para obedecer os meus mandamentos. Vamos construir mais isso aqui para você ter uma ideia. Por que a aliança eterna, ela é baseada na fidelidade de Deus e não na nossa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Olha o que Paulo diz: se somos... Pode ser mais forte. Se somos, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Neemias capítulo 9, Neemias 9, versículo 33. Me acompanha aí. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Agora eu quero ler mais um texto aqui, quero acrescentar aqui, Jeremias 14, versículo 7. Ouça o que está escrito, se você está anotando, anote aí, Jeremias 14, 7. Embora, olha sendo falado isso para Deus, embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. As nossas infidelidades são muitas, pois temos pecado contra ti. Então, deixa eu voltar para cá para você entender. O que Deus ele está dizendo aqui de uma forma mais ampla para nós entendermos. É como se Deus dissesse assim: olha, eu, Deus, Senhor, escolho
me basear em minha própria fidelidade e não na vossa, pois só assim eu poderei recompensá-los e fazer com vocês uma aliança eterna. Faz sentido isso para você? Vou repetir para você pegar bem isso aqui, que é muito importante você pegar isso aqui. Entendeu? Diante de tudo isso aqui que eu li, esses textos aqui, é como se Deus ele chegasse a um ponto e dissesse: olha, eu escolho me basear em minha própria fidelidade e não na vossa, pois só assim eu poderei recompensá-los e fazer com vocês uma aliança eterna. É como se Deus dissesse: olha, se eu for esperar para recompensá-los e fazer com vocês uma aliança eterna baseada na fidelidade de vocês, eu vou esperar e vou cansar, e eu não vou conseguir fazer isso. Aí você pergunta: por que, Senhor? Por causa da vossa infidelidade. É isso que Deus está dizendo. Entende? Por causa da nossa infidelidade, Deus não poderia basear nela. Porque um dia, meu Deus do céu, sabe aquele dia que você acorda, findou o dia, você olha para trás e diz: graças a Deus que eu fiz tudo certo hoje. Graças a Deus que eu lembro e não cometi nenhum pecado hoje. Aí no outro dia, você está no final da tarde de Jesus, graças a Deus que o Senhor não veio hoje. Seja bem honesto, com quem já aconteceu isso? Você está comigo aí, gente? Você está entendendo? Às vezes, meu Deus, graças a Deus que... Oh, meu Deus, se Deus fosse depender da minha fidelidade para me abençoar. Vamos lá. Reflita comigo sobre as duas alianças. A primeira aliança foi feita entre quem? Guarde isso, a primeira aliança foi feita entre Deus e o povo, tá? Olha o texto de Êxodo, capítulo 24, versículo 8. O texto nos diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Olha aqui, um animal foi morto, foi extraído o seu sangue, e aquele sangue Moisés pega, asperge sobre o povo e diz: olha, este é o sangue da aliança do Senhor com vocês sobre estas palavras. Que palavras? Palavras da lei. Deus está dizendo: olha, a minha aliança com vocês, ela está sendo feita com o sangue de um animal, com base nestas palavras, ok? E a segunda aliança, ou a nova aliança, como ela foi feita? E entre quem ela foi feita? Você já parou para pensar? Como que a nova aliança foi feita? A antiga aliança foi feita entre Deus e o povo com base no sangue de animais. E a segunda, ou a nova aliança, foi feita entre quem? Pare para você pensar aí, reflita comigo. Antes de você responder, ou se já respondeu, olhe comigo Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 37, a 33, perdão. Jeremias 31, de 31 a 33, está escrito assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme, olha aqui ó, lá atrás, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles fizeram o quê? Anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, ou seja, os ter pego como minha esposa, eu como marido deles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente dele lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, ok? Agora, preste atenção, desposado é casar, desposar é casar, dominar sobre, possuir, ser proprietário, casar, ser senhor, ou seja, marido, ser casado. Deus está dizendo: olha, eu fiz uma aliança de casamento com o meu povo. Mas sabe o que eles fizeram? Anularam a minha aliança. Por causa de quê? Me ajude, qual é a palavra-chave que nós estamos trabalhando aqui? Por causa da infidelidade.
Entende? Deus diz, eu tirei o meu povo do Egito e fiz com eles uma aliança de casamento. Eu os tomei como minha propriedade, como minha esposa. Dessa forma, mas eles anularam. Então veio a necessidade de uma nova aliança. A necessidade, ela foi latente por causa da infidelidade do povo. Agora, presta atenção, porque não poderia ser igual à aliança anterior. O próprio Senhor responde, olha o texto que diz: porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias 32:40, olha o que o Senhor diz, Jeremias 32:40, farei com eles aliança o quê? Eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa nova aliança é baseada na fidelidade de um Deus que não pode negar-se a si mesmo. Escute, vou repetir, essa nova aliança, essa aliança eterna, ela é feita com base na fidelidade de um Deus que não pode negar-se a si mesmo. Por que Deus ele está dando esse passo aqui? Porque é como se ele dissesse, olha, se eu fizer com vocês ou com eles uma nova aliança, igual à aliança anterior, será novamente anulada. Será novamente anulada. Por quê? Você sabe por quê? Porque a lei, escute, a lei é um favor merecido. A lei é um favor merecido. E ninguém conseguiu se tornar merecedor. Por quê? Porque eram, ou são ainda, 613 mandamentos. Aí imagina a pessoa subindo a serra. 100, 200 mandamentos, 300, 400, 500, 600, 612. Quando vai completar os 613, peca. Misericórdia. E aí? Romanos 13:28. Paulo diz assim, concluímos, pois, que o homem, ele é justificado pela fé, independente das obras da lei. Gálatas 2:16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados por fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Queridos, no grego, obras da lei, a palavra é ergo, que significa negócio, serviço, aquilo com que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer. Lembra o povo se comprometendo? Deus disse para Moisés, o povo disse para Moisés, sobe no monte, ouve tudo que o Senhor tem para te dizer, depois vem, fala para nós e nós iremos cumprir tudo. O povo estava se comprometendo nisso aqui. Obras da lei significa o quê? É alguém que vai se ocupar em estar obedecendo aquilo que lhe foi dado como ordem. É aquilo que alguém está comprometido de fazer. Mas Tiago nos dá uma notícia aqui não muito animadora. Tiago capítulo 2, versículo 10. Olha o que ele diz. Pois qualquer que guardar toda a lei, os 613 mandamentos, mas tropeçar em um só ponto, me ajude aí por favor, é difícil, não é não, gente, assim, não tem como, não tem como, não tem como. O que significa? Guardar toda a lei, atender cuidadosamente a tomar conta, guardar, é manter alguém no estado no qual ele está. Mas olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 10.
Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Está vendo como é complicado? A pessoa tenta permanecer para ser merecedor. E aí o Deus diz: olha o seguinte, você pode tentar permanecer, mas se você não conseguir praticá-las, você está debaixo de maldição. Você está debaixo de maldição. Que maldição é essa? Olhe lá Deuteronômio capítulo 28. Bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Então, a pessoa estaria se colocando debaixo dessa maldição, porque não teria ou não tem condições de praticá-las. Então, a nova aliança, como ela teria que ser, ou a aliança eterna, teria que ser de fato superior em vários aspectos. Veja aqui comigo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, apenas a parte A, ele diz o seguinte: superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Superior aliança, com base em superiores promessas. Então, como essa nova aliança, ela teria que ser? Primeiro, não seria mais baseada em sangue de um animal. Segundo, seria então baseada agora no sangue do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Aí agora, preste atenção nisso aqui que é muito importante. Não seria mais entre nós e Deus. Mas por que, pastor? Sabe por quê? Pare para você pensar. Se fosse novamente feita entre nós e Deus, ia resultar no quê? Infidelidade de novo. E ela seria de novo anulada. Entende? Se Deus fizesse, olha, vou fazer nova aliança com vocês, embora o texto diga assim, mas Deus está fazendo porque eles seriam alcançados, ou nós seríamos alcançados com os resultados desta nova aliança. Mas ela não poderia ser feita diretamente entre Deus e nós, ou entre nós e Deus. Por quê? Vou já chegar a essa conclusão com você aqui. Ela seria feita entre quem? Entre Deus e o seu próprio Filho. Você vai entender melhor isso aqui, caminhe comigo. Por quê? Porque se Deus, vou repetir, se Deus fizesse novamente uma nova aliança com os seres humanos, ela seria quebrada assim como foi nos dias dos nossos antepassados. Por causa de quê? Por causa da imperfeição e infidelidade. Ela seria novamente quebrada por causa disso. Agora eu quero ver com você um texto aqui muito precioso. Quero que você anote isso para depois você meditar e até pesquisar mais sobre isso. Gênesis capítulo de número 15. Gênesis capítulo 15. Olha o texto, diz de 9 a 17, me acompanhe aí por favor. Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os ao meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. Pode repetir isso comigo? 1, 2, 3. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão. Vamos lá. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se,
e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, presta atenção, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Aqui que está um mistério muito lindo aqui, que eu quero, por favor, pedir a sua atenção aqui. Olha aqui para mim, escute o que eu vou lhe dizer aqui. Era comum, na antiguidade, os antigos fazerem alianças usando animais. E esses animais, literalmente, eles eram divididos ao meio, e eles eram colocados, imagine aqui, e eles eram colocados um em frente ao outro, um pedaço aqui, outro daqui. Um em frente ao outro, aqueles pedaços de animais, até completar o número deles, eram colocados assim. E os participantes daquela aliança, pega aí, e os participantes daquela aliança, eles faziam juramentos entre si, de que eles iriam manter uma fidelidade, e eles não iriam quebrar aquela aliança que estava sendo feita entre eles. E era tão sério isso, você sabe o que eles, era uma aliança feita, e eles estavam, na medida em que estavam fazendo essa aliança, olha aqui, eles estavam rogando sobre si palavras de maldição, dizendo, através de juramento, eles estavam dizendo: assim me seja feito, caso eu não cumpra o juramento e o cumprimento que agora eu assumo, que eu sofra o mesmo destino desses animais aqui. Pare para você pensar. Pastor Júnior, bem rápido aqui. Suba aqui, vem cá, correndo. Corre, isso. Vem cá. Eu não ensaiei isso com ele ainda não, tá? Mas só que você vai passar aqui do lado, tá? Passa aqui do lado aqui. Sabe o que diz? Um estava com um fogareiro fumegante e o outro estava com uma tocha acesa. Você está com um fogareiro? Vem aí, eu estou com a tocha aqui. Olha, eles estão passando entre os pedaços de animais aqui e eles estão dizendo: olha, nós estamos fazendo uma aliança entre nós. E nessa aliança, ela tem um juramento sob a pena de maldições, caso a gente não cumpra com os termos dessa aliança aqui. Que aconteça conosco o mesmo que aconteceu com esses animais, se a gente não conseguir cumprir com esta aliança. Agora olha aqui para mim. Quem estava fazendo aquela aliança ali? Era Deus e Abrão? Não. Você lembra, eu pedi para você repetir a Bíblia, a leitura. Abraão, naquela hora da aliança, ele estava em um profundo sono. Então ele não estava junto. Primeira razão, porque estava dormindo. Segunda razão, porque não era como Abraão. De um lado era Deus, de outro lado não era Abraão. Segunda razão, porque não era Abraão. Porque se Deus fizesse aliança entre ele e Abraão, a parte mais fraca iria ceder. A infidelidade. Então não era Abraão que estava lá. Eu estava pesquisando alguns estudiosos, eles dizem não, aquela era uma aliança unilateral. Era Deus fazendo uma aliança com ele mesmo. Porém, se eu for afirmar isso, sabe o que eu vou dizer? Então, esse exemplo da aliança no passado não faz sentido para cá. E esse exemplo é aplicado justamente dentro desse contexto de Abraão. E o texto diz que era um fogareiro e uma tocha que estavam passando entre si. Então alguém estava carregando o fogareiro e outro alguém a tocha. Não era o mesmo. Gente, por que eu preciso levar
mais além. Porque o que está acontecendo aqui é Deus está mostrando uma coisa: Abraão, você só tem condições de ficar assistindo o que está sendo feito, porque a tua infidelidade não permite que você faça essa aliança comigo. Então sabe quem vai se fazer, Abraão? Vai ser entre eu e o meu filho perfeito. Nós fazemos essa aliança, e a coisa ela é tão séria, olha aqui para mim, a coisa ela é tão séria, que imagina ele dizendo: olha, que seja feito comigo e contigo o mesmo que for feito com estes animais, se eu não cumprir com os votos que eu estou fazendo. Então eu quero que você pegue isso aqui. Aonde é, obrigado meu filho, aonde é que Abraão entra na história? Ele entra como um convidado de Deus, porque ele não tem condições de fazer aliança. Então ele é convidado para fazer parte do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é algo tão sublime, algo tão tremendo, que Abraão só tem condições de esperar ser convidado pelo Senhor para fazer parte de tudo isso. Porque a aliança de Deus com Abraão era completa e absoluta, e era segura, porque não era uma aliança entre Deus perfeito e um homem perfeito, mas entre dois seres perfeitos, entre Deus e o seu Filho, o unigênito que nunca pecou. Em Hebreus capítulo 9, versículo 15 está escrito: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haver sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Por isso que ela é chamada de eterna. E olha aqui, olhe no Novo Testamento, nos Evangelhos, veja aquele momento da ceia. Em nenhum texto você vai ver Jesus dizendo: esta é a aliança no meu sangue, minha com vocês. Não. Este é o sangue da nova aliança em favor de vocês. Pode olhar. Não é com vocês, é em favor de vocês. Por que Jesus é assim? Porque vocês são imperfeitos, infiéis. Então não dá para fazer com vocês aliança. Eu faço com meu Pai e convido vocês para fazerem parte dessa aliança. Faz sentido isso para você? Amém? Eu vou pedir que você fique de pé, por favor. O que é graça? É um favor imerecido. Escute, o que é graça? É um favor imerecido. Preste atenção aqui. Ao pecar, Adão e Eva se vestiram com aventais de folhas de figueira. Com que propósito? Era para resolver o problema do pecado. Mas isso não adiantou diante de Deus, porque Deus assim mesmo, eles estando vestidos, Deus ainda conseguiu ver a nudez deles. O que foi que Deus fez? Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Um animal foi sacrificado aqui. O Cordeiro de Deus já estava sendo apontado aqui. E o sacrifício dele seria o suficiente para resolver o problema do pecado do ser humano. Isaías 61:10. Pega isso aí que é tão lindo isso aqui. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Hebreus 13:20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança,
vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Escute, deixa eu concluir dizendo assim: Deus fez a nova aliança, ou a eterna aliança, com o seu Filho Jesus Cristo, e por sua graça e misericórdia, nós fomos por eles aceitos, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Eu tenho mais 2 textos só para concluir. Hebreus capítulo 12, 24 e 25. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aí olha o alerta dele: tende cuidado, ei, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, muito menos os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Quando ele diz não recuseis, ele está falando não excuse, está falando de alguém que está se desculpando para não aceitar um convite para uma festa de casamento. Eu quero concluir com o texto, 2 Coríntios capítulo 6, 1 e 2. Paulo diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberdes inutilmente a graça de Deus. Pois ele diz: no tempo favorável ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-vos que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação.